Olá, olá, boa tarde, muito boa tarde. Então, quem está aí, contem-me tudo, como estão, por onde andam, se calhar estão em confinamento, portanto estão em casa, imagino que sim, eu estou em casa, mas também já era normal antes. E eu hoje venho-vos falar dos plásticos. Então, os plásticos, agora nesta fase da prevenção do vírus de Covid, têm vindo a ser mais utilizados e é algo que eu tenho vindo a perceber cada vez mais em vários tipos de superfícies, é que coisas que não eram embaladas ou embrulhadas em plástico passaram a ser. Agora, entretanto, tudo fechou e, portanto, já não temos tanto contacto com essa realidade, mas era um facto que, por exemplo, se tomavas o pequeno almoço fora, um pão antes não viria embalado em plástico e agora vinha. E às vezes eu estava lá e perguntava-me: mas quem é que embalou? Não foi uma pessoa? Se a pessoa tinha luvas quando embalou, então a pessoa que me serve também pode pôr luvas. E não precisam de embalar tudo em plástico. Isto era aquilo que eu pensava. Mas o plástico tem vindo a ser, de qualquer maneira, cada vez mais difícil de evitar. E os plásticos são disruptores endócrinos, principalmente. Então, como é que isto acontece e a partir de onde é que acontece a disrupção endócrina? Temos várias formas. Através da poluição, por exemplo, os microplásticos vão se espalhando, espalham-se pelos oceanos, espalham-se por várias correntes de água e os microplásticos acabam por ser uma fonte de contaminação e, portanto, uma fonte de disrupção endócrina. O que é que isto quer dizer? Eles vão baralhar as nossas hormonas todas. Basicamente, é isto. Então, por exemplo, o facto de nós usarmos plásticos que depois se vão espalhar por correntes de água faz com que mais tarde nós estaremos a consumir esses microplásticos e a sofrer essa disrupção endócrina. E os efeitos da poluição não são para o futuro, nós já estamos a vivê-los e vamos vivê-los cada vez mais, ok? Portanto, não são uma ilusão nem uma projeção, já está a acontecer e neste caso já acontece de uma forma bastante evidente. Depois aquilo que acontece também é, através do nosso próprio consumo, por exemplo, beber água de plásticos, consumir alimentos de plásticos, e pior ainda, quando são bebidas ou líquidos, e pior ainda, quando são quentes ou mornos. Então, quando isto acontece, nós vamos estar a consumir diretamente detritos do plástico. E sim, existem plásticos que são classificados como seguros para alimentos, seguros para bebidas. No entanto, esta classificação advém de haverem plásticos que são extremamente tóxicos, mas aqueles que são classificados como seguros têm o seu nível de toxicidade e tudo vai depender do grau de exposição que tu tens perante estes plásticos. Se tu só usas às vezes, não te vai fazer mal nenhum, mas se tu usas todos os dias, então certamente vai-te fazer mal. E, por exemplo, as garrafas de água de plástico, ok, dizem que é plástico sem BPA. Tudo bem, o BPA já foi provado que é perigoso para a saúde e que é altamente tóxico. Mas, por exemplo, o BPE, que é o bisfenol E, não foi estudado. Portanto, nada está provado, mas quando for, o que se vai perceber é que é tóxico também. Mas como ainda não foi estudado, então é considerado seguro. Não custa muito arranjar uma garrafa de água de vidro. Se nós bebemos água de uma garrafa todos os dias, então é muito melhor ter uma de vidro e reutilizar. Ou ter uma de inox, aço inoxidável, e reutilizar. As garrafas reutilizáveis de plástico são um contrassenso. Porquê é que eu vou reutilizar uma garrafa de plástico? Mesmo que não seja uma daquelas garrafas de água que eu vou e compro com água e depois reutilizo, e essas não devíamos reutilizar nunca e devíamos tentar não comprar, mas as próprias garrafas de plástico que se compram para beber água não nos faz bem, ok? Elas também contêm esses disruptores endócrinos, desculpem, embora venha lá assinalado que são seguras
para alimentos ou bebidas. A segurança tem a ver com o nível de toxicidade. E aquilo que a segurança diz é que aquele nível de toxicidade não ultrapassa os limites estabelecidos por lei na União Europeia. No entanto, se eu estou constantemente a beber daquela garrafa, eu estou a consumir alguma toxicidade. E depois não é apenas isso, é eu bebo dessa garrafa e se calhar consumo alimentos que vêm em plástico e consumo plásticos de várias outras formas. Ninguém sabe a quanta toxicidade eu estou exposta. Se calhar só naquele recipiente não, mas em todos os recipientes que eu uso durante um dia sim. Então nós precisamos de evitar a todo custo, ok? Não é o plástico seguro para alimentos, é evitar de todo os plásticos. Por exemplo, uma coisa que me é muito próxima e que eu vejo muito é o armazenamento de leite materno. As mães, por norma, compram recipientes que são especializados para guardar o leite materno, mas são de plástico. Quando têm muitas vezes em casa recipientes, por exemplo, de compotas, que já foram usados, que estão vazios, que podem ser lavados e podem ser esterilizados, são muito mais seguros. A esterilização funciona muito melhor num recipiente de vidro e o leite vai ficar muito melhor armazenado num recipiente de vidro. Não há consumo de recursos nenhuns, porque aquilo já foi utilizado e está a ter uma nova vida e não tem custos. Para quê comprar recipientes de plástico? É esta a questão. Não vale a pena, não é? E isto vai fazer com que nós estejamos a dar a um bebê também o leite num recipiente de plástico. E às vezes pior ainda, aquecê-lo em banho-maria num recipiente de plástico. E depois colocá-lo num biberão de plástico. Portanto, todo este plástico na vida de um bebê, que é muito mais pequenino, tem muito menor peso, já tem toxicidade, ok? Os níveis de toxicidade são avaliados para os adultos e não foi muito avaliado até aqui os efeitos nas crianças, os efeitos nos latentes, os efeitos nos animais de estimação e os efeitos nos animais em geral. Já se sabe que são encontrados muitas vezes também peixes que têm microplásticos no estômago. Agora, o consumo... Para já, a vida destes peixes está altamente comprometida e para quem come peixe, o consumo destes animais também vai comprometer o seu próprio sistema. Portanto, a utilização do plástico vai criar toda uma cadeia de poluição e de falta de saúde que nos afeta a todos. E depois, para além da poluição, aquilo que eu estava a falar, que é a disrupção endócrina e que acontece porque o plástico vai baralhar as nossas hormonas, vai fazer com que o nosso corpo produza mais estrogênio e quando o nosso corpo produz mais estrogênio tem uma resposta mais inflamatória. Ora, o que é a inflamação? A inflamação pode ser muitas coisas. A inflamação pode se traduzir em intolerâncias e reações alimentares, pode se traduzir nas alergias, por exemplo, as alergias sazonais ou alergias a determinados agentes que nós vamos, de certa forma, culpar pela alergia, ou também, por exemplo, os problemas de pele, os eczemas, os problemas hormonais, claro, a infertilidade, a impotência, o cancro também já tem sido relacionado com os plásticos e também com a própria disrupção endócrina, e a inflamação é também aumento de peso e excesso de peso. Portanto, se nós estamos a viver em inflamação, nós vamos necessariamente aumentar de peso e, portanto, precisamos de desinflamar. Claro que acabar com os plásticos não é a única coisa, por norma nós consumimos muito mais inflamatórios, por exemplo o glúten, por exemplo os lácteos, só para enumerar aqui algumas coisas. No entanto, nós temos que ir traçando pequenas metas e tentar ir acabando com várias coisas para reduzir a inflamação no nosso corpo. Quando o nosso corpo está a viver em inflamação, o nosso sistema imunitário reage em excesso. Quando nós temos esta reação excessiva do sistema imunitário, nós vamos ter muito mais reações alérgicas, vamos ter muito mais problemas de pele, vamos ter o nosso sistema imunitário a lutar às vezes contra o próprio corpo, contra órgãos, contra alimentos, contra determinados agentes que não têm culpa nenhuma e só estavam lá no momento errado, à hora errada, quando na realidade somos nós que estamos a provocar isto. Já para não falar da infertilidade, que é a inflamação presente no corpo, de certa forma a poluição interna, vai fazer com que o nosso organismo seja inóspito, seja inabitável. E é isto que é a infertilidade. O nosso organismo basicamente auto-boicotou a conceção porque está
inabitável. Então, se nós precisamos de reduzir a inflamação, todos os inflamatórios têm que ser ponderados, incluindo também o uso de plásticos e, sobretudo, pensando nas gerações a seguir, não expor os nossos filhos, não expor as nossas crianças a tantos plásticos. Tentar que as coisas, as bebidas, as comidas que nós compramos que vêm em plásticos, tentar encontrá-las de outras formas, levar os nossos próprios recipientes a alguns lugares. Existem lojas de granel, por exemplo, e existem outras lojas onde nós podemos comprar várias coisas a peso e se levarmos um recipiente, venha no nosso recipiente. Abolir de casa tudo aquilo que são recipientes de plástico, ok? Não importa qual é a marca, há marcas muito boas, há marcas muito más, mas são todos plástico, ok? E o plástico pode ser ligeiramente diferente, mas nenhum plástico é bom. Simplesmente nós temos plástico que já foi provado que foi mau e temos plástico que um dia será provado que é mau. E pelo meio temos o novo plástico que vai sendo descoberto para ser usado enquanto não se prova que é mau. Ok? Então, se nós queremos realmente que a nossa alimentação seja saudável, podemos começar por este pequeno passo que é eliminar os plásticos. E se nós não trazemos para casa comida em plásticos, por um lado nós estamos a reduzir o plástico da nossa dieta e por outro lado nós estamos a reduzir o plástico que polui o ambiente. Se muitas pessoas fizerem isto, então vai se tornar um movimento e mais facilmente nós vamos conseguir resistir a esta onda do plástico. E é verdade, o plástico agarra-se a nós. Ele vem para a nossa casa de todas as maneiras. Nós trazemos a toda a hora. Trazemos com pão, trazemos com fruta, trazemos com tudo aquilo que nós compramos, praticamente. Existem coisas que podem também realmente ser evitadas e levamos o nosso próprio recipiente, tentamos comprar de formas mais conscientes, mais orgânicas, menos poluentes. Existem coisas que hoje em dia quase não se conseguem evitar e, portanto, nós vamos ter que cooperar com elas, mas existem também outras formas de fazer aquilo que nós já fazemos. Por exemplo, os sacos do lixo. Existem já hoje em dia sacos do lixo biodegradáveis que se vão degradar num período muito curto de tempo. E existem alguns tipos de embalagens que também já são biodegradáveis e isto já é um pequeno avanço naquilo que nós temos. Por outro lado, existem muitos produtos que cada vez mais são embalados em embalagens mais pequeninas e, portanto, nós vamos estar a poluir mais, e existem produtos que outrora tiveram uma embalagem de vidro e agora têm uma de plástico. Então é preciso ponderar todas estas coisas e ir tentando eliminar os plásticos dos nossos consumos e, ao mesmo tempo, sobretudo, eliminar o plástico das nossas dietas. E para o fazer, nós precisamos deixar de poluir e precisamos deixar de consumir determinados produtos. Se tu sentes efeitos da inflamação, o mais natural é que sintas celulite, excesso de peso, por vezes alergias ou reações alérgicas, reações a determinados alimentos. Vários tipos de mal-estar podem estar relacionados com a inflamação também causada pelos plásticos alimentares e também uma certa preguiça, uma letargia, chamo-lhe mais vezes assim, que é uma certa falta de vontade de mexer, de se mover, e não vamos confundir com sedentarismo, ok? Sedentarismo é um estilo de vida, mas uma letargia que tu não sabes de onde é que vem, que normalmente vem acompanhada assim de uma sensação no corpo todo de quase de, inflamação, e que tem a ver com esta resposta do estrogénio. O estrogénio torna-nos mais lentos, torna-nos mais inflamados, torna-nos mais gordinhos, torna-nos mais intolerantes, prejudica o nosso cérebro, prejudica a nossa atenção. O déficit de atenção também tem vindo a ser relacionado com a resposta estrogénica e inflamatória do organismo e vai aos poucos causando vários problemas de saúde a longo prazo que estão relacionados com esta resposta estrogénica e muita dificuldade de concentração, muita dificuldade de atenção, fraca memória. As conexões cerebrais começam a ser afetadas pela inflamação também, claro. E como já ouvimos dizer, e muito bem, o intestino é o nosso segundo cérebro, e já há quem arrisca dizer que pode ser mesmo o primeiro. Então,
Também o plástico vai afetar, e quem já tem intolerâncias alimentares, permeabilidade intestinal, um microbioma prejudicado, por exemplo, pelo uso de medicamentos e de antibióticos, provavelmente um pouquinho de plástico, e quando eu falo de plástico falo dos resíduos, não é comer plástico, é os resíduos que vêm nos alimentos, basta só um pouquinho para esta pessoa se sentir muito mal, porque o organismo dela já está debilitado, ok? Ela já tem resposta estrogénica, ela já tem inflamação no organismo, então vai só aumentar. E se nós continuarmos assim, chega a um ponto em que o nosso sistema imunitário já está tão cansado, tão sobrecarregado, que vai dar o tilt. Nós vamos de verdade ficar doentes, de uma vez por todas. E isto é um acumular de opções, de estilo de vida, um acumular de problemas que nós vamos criando e que chega a um ponto em que surge uma doença. E aí nós podemos até achar que foi por azar ou que foi por acaso e podemos até perguntar porquê eu, porquê é que me aconteceu isto, porquê a mim, mas a realidade é que este problema é criado, ok? É criado pelos nossos consumos, é criado pelo nosso estilo de vida, é criado por toda uma cadeia de alimentos, de ações e de escolhas que nós vamos fazendo até aí. E quando nós chegamos a esse momento já é muito difícil voltar atrás. Ok? Então, agora é o momento de voltar atrás se nós queremos realmente causar um impacto na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos e na saúde da nossa família. Porque o detox não é só beber sumos verdes, nem sequer nunca deveria ser beber sumos verdes. O detox é um estilo de vida, é livrar-nos da toxicidade, de todas as toxinas em tudo aquilo que nós consumimos. É isto que é o verdadeiro detox e é assim que vale a pena, não é beber sumos verdes durante um fim de semana e depois ir comprar água em plásticos ou acrescentar água da garrafa de plástico nos nossos sumos verdes, ok? Então, quem ainda não conhece fontes de água que não vêm em plásticos, é melhor começar a procurá-las. Beber água de plásticos constantemente realmente acarreta muitos riscos para a saúde e consumir alimentos, consumir bebidas de plásticos também é muito mau e, sobretudo, não façam chás em recipientes de plástico, não coloquem comida quente em recipientes de plástico e não bebam bebidas quentes ou mornas de recipientes de plástico. Isto é muito importante para manter o nosso corpo saudável, para diminuir a inflamação, para diminuir o estrogênio e, consequentemente, ter mais saúde e libertar algum peso também. Gostei muito de estar aqui. Não sei se me está alguém a ver agora. Eu não estou muito bem a conseguir, isto está-me sempre aqui a oscilar os números das pessoas. Se tiverem alguma pergunta para me fazer, agora é o momento. Se não, eu vou andando. Ok, então um grande beijinho e para a semana a mais. Bye bye!